Já? Já. Olá, boa noite para todos vocês. Estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Bem-vindos a este webinar que começa hoje, promovido pelo Ramos Laboratório e também pelo Ramos Clínicas Médicas, sobre um assunto muito importante que merece a sua atenção, que é o diabetes. E para falar sobre diabetes, uma pessoa muito especial e especialista no assunto, que é o Dr. Bruno. O Dr. Bruno vai falar para a gente sobre as condições dos pés do diabético e também vamos falar sobre feridas. Dr. Bruno Ferrari, cirurgião vascular do Ramos Clínicas Médicas. Nós estamos de máscara, né? Porque estamos juntos aqui, muito próximos. Mas estamos aqui de máscara para evitar um contato maior, seguindo e respeitando as regras sanitárias. Boa noite, doutor, tudo bom? Tudo bom, boa noite a todos. Vamos lá, falar sobre feridas no diabetes. Doutor, falar sobre diabetes assim, é um tema muito importante a gente falar, porque é uma doença que a gente poderia até dizer que ela é uma epidemia no novo século, né? As pessoas com sedentarismo, com obesidade, acaba que a diabetes acaba sendo uma consequência da obesidade, do sedentarismo. E o diabetes, doutor, é interessante a gente falar, cada dia da semana a gente vai falar de uma parte do corpo da gente, da importância que tem esse cuidado, mas o doutor, como cirurgião vascular, vai falar da possibilidade das feridas, né? Que as feridas, elas acometem, né? E eu achei legal que você disse que o paciente diabético, ele não é uma ferida, ele é uma pessoa, né? E por isso precisa ter cuidado, porque às vezes a pessoa que tem um diabético em casa, ou às vezes ela mesma, eu tô com uma ferida, eu tenho diabetes. Mas não tem muito assim, né? Tem muito mais a questão do cuidado e de entender a doença, né? Exato. É bem o que você falou mesmo. Meu paciente não é uma ferida, ele é um paciente que está com uma ferida, né? E assim, e é importante pensar nesse paciente todo, pensando na parte do tratamento dessa ferida, o que causou essa ferida, prevenção para uma possível próxima ferida, né? Então, assim, todo o tratamento que envolve essa lesão é um tratamento que eu costumo falar integral. Então, é o tratamento da parte nutricional, tratamento de uso de medicação, acompanhamento com multiespecialidades e o tratamento também da parte exclusiva ferida, né? Coberturas, barreiras, calçados adequados. Isso é importante para o tratamento total do paciente. Qual é a gravidade que uma ferida ela pode trazer para um diabético, doutor? Pensando na maior incidência de lesões por conta do diabetes, né? Na verdade não é por conta do diabetes, são em consequências indiretas do diabetes. Por conta da doença, da glicemia, da hiperglicemia, existem algumas alterações que acontecem no organismo, principalmente na parte neurológica dos nervos, né? Não central. São alterações que dificultam, alteram a sensibilidade, principalmente da periferia, né? Dos pés, dedos, perna, e dificultam a sensibilidade tátil, sensibilidade dolorosa desse paciente. Então, uma lesão que passaria com uma sensação de dor num pé, vamos dizer, sem diabetes, né? Que promoveria aquela pessoa a trocar o calçado ou tomar cuidado, já cuidar no estágio inicial, o paciente diabético não tem isso. Então é uma ferida que pode evoluir mal no sentido de infecção, ou uma evoluindo e pode evoluir mal no sentido de infecção, no sentido de alterações ósseas que podem acontecer no pé, dificultando a marcha desse paciente, evoluindo para casos cirúrgicos, evoluindo para casos de debridamentos extensos, debridamentos
é importante, amputação de dedos, amputação de pé, perna, e alguns casos mais graves, choque, sepse. E tudo começa, doutor, principalmente no pé, né? Que a gente fala que é neuropatia, né? Exato, A exato. neuropatia do pé começa por causa dessa falta de sensibilidade, que são as causas mais comuns das feridas, essa falta de sensibilidade. Sim. Você fez um alerta sobre o calçado, né? Às vezes ele não sente, porque às vezes a gente usa um calçado, machucou o pé, machucou o calcanhar, andou Exato. um pouco mais, entrou uma areinha ali, você sente aquele incômodo e consegue tirar antes que aconteça alguma coisa. Sim. No diabético, não. E eu achei legal que você falou sobre o calçado, né? Que é importante esse cuidado com o calçado, porque às vezes ele é bonito, mas ele pode estar apertando. Exato. É bem o que você falou mesmo. Um trauma repetitivo pelo calçado, pisar numa pedra, claro, com um machucado no pé, pisar num asfalto quente. É bem comum um paciente diabético não sentiu essa queimadura no pé e teve esse efeito contínuo. Então, assim, é importante ter essa adaptação de cuidado, porque o sapato errado, com uma costura errada, esse efeito contínuo no pé, causa uma ferida por conta da sensibilidade. O paciente não sente que está tendo esse estímulo, né? Então precisa ter essa adaptação do calçado, até para quando o paciente está com uma ferida, né? O calçado precisa ser adequado para para tirar esse estímulo que causou a ferida, né? Então isso precisa ser feito, inclusive em vigência de ferida no pé. E é interessante porque a gente pensa assim, tá com uma ferida no pé, não usa sapato. Sim, deixa aberto, respira. Ferida não respira, é sempre coberto. É importante ter isso, cuidado, principalmente de higiene, né? Tem alguns cuidados de curativo, que alguns curativos precisam ficar mais ocluídos por mais tempo, né? Algumas barreiras, algumas coberturas. É importante ter esse cuidado e o calçado é muito importante. Que não aperta. Então, o calçado ideal para um pé de uma pessoa diabética seria um calçado especial mesmo, né? Porque tem calçado especial, né? Não adianta você comprar aquele mais bonitinho, de borracha, de plástico, porque a pessoa pode não ter a sensibilidade. Existem uns sapatos que são feitos sob medida para o pé do diabético. Exato, existe sim. E é o ideal a ser feito, né? Um sapato adequado, personalizado para a pessoa, né? Porque seu pé não é igual ao meu, não é igual ao do outro, então assim precisa ter essa forma adequada do pé, né? Mas também é importante pensar em outros estímulos também, né? Então traumas, machucados, isso daí a gente precisa ficar bem de olho para não deixar uma coisa que poderia passar desapercebido, né? Nesse pé sem diabetes, no paciente diabético pode ter bastante complicação. Vamos assim dizer, como que surge uma ferida num pé diabético? A pessoa estava lá com calçado, fez um trauma, criou uma bolinha, aquela bolinha, ele não deu atenção para aquela bolinha. E o diabético, como você disse, tem um problema já de circulação sanguínea, porque já é próprio da doença, né? Sim. E não tem a sensibilidade. Exato. E daí, essa bolinha, ela vai crescer. Como que a gente trata isso? Depende muito do que causou, mas vamos por esse exemplo, esse paciente que teve esse trauma repetitivo, teve essa lesão que, não que ele não deu bola, mas às vezes ele não percebeu, né? Às vezes ele não viu, por isso é importante ficar sempre checando, isso entra como parte de prevenção. Mas primeira coisa é tirar o estímulo do causal, né? Isso é o mais importante. Mas, vendo que a gente já está na vigilância da ferida, é importante procurar primeiro o atendimento especializado, médico, estomaterapia, parte de enfermagem, fisioterapia, é importante para tirar esse estímulo, calçado, né? Podiatria é importante. Visando a ferida em si, existem coberturas específicas, né? É o que eu já conversei algumas vezes, evitar medicações caseiras, evitar a dica do vizinho, tá? Não que o vizinho não saiba ou receitas caseiras não funcionam, mas às vezes não é o mais ideal, às vezes não é o adequado, ou não é a hora daquilo, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do aloe vera. Aloe vera é uma excelente medicação, babosa é uma excelente medicação?
para o que ela se promete é muito boa, né? Mas não é para todo caso, não é para todo paciente, não é para todo tipo de ferida e não é a mesma hora que vai usar, né? Não é uma medicação que você vai usar no começo que você vai usar para o fim, né? Então, eu costumo falar aos pacientes, traz pra gente essa informação. Ah, minha vizinha falou para colocar a babosa. Ótimo. Antes de passar, traz pra gente avaliar isso com você. Né? Com você não, com o paciente. Mas assim, traz pra gente avaliar. Porque às vezes é a hora certa e eu não pensei nisso. Né? Ou às vezes não é. E por que não é? Ou às vezes é uma medicação, uma terapia, alguma coisa que a vizinha falou e não tem evidência científica. Né? Então a gente vai decidir junto com o melhor tratamento. Por isso é importante procurar o atendimento para fazer esse tratamento. Ô, gente, e o legal aqui conversando com o doutor, a gente percebe, né, quando a gente fala, né, num tratamento humanizado, em que o paciente ele tem um empoderamento, a possibilidade de falar, né? O doutor está falando aqui e cabe exatamente nisso, doutor, nesse ponto que eu sempre falo da humanização, que é assim, o que você está dizendo assim, traz, porque às vezes eu não pensei nisso e a gente vai ver o melhor jeito, né? Porque não é só o seu ponto de vista, você tem que ver também como que aquela pessoa está desenvolvendo, lógico, né? Lógico. Eu costumo passar para os pacientes que não existe um melhor tratamento. Existe um melhor tratamento para você. Né? Puxando um pouco o meu lado de vascular, não vou indicar meia elástica para o paciente se ele me falou que ele não vai usar. Não adianta, eu não estou dando o melhor tratamento para ele. Vamos tentar adaptar com alguma outra coisa. Né? E eu também falo assim, a partir de agora a gente fez um contrato. Né? Fez um contrato. Então eu vou fazer minha parte, você, paciente, vai fazer a sua parte também. E a gente vai tratar junto. Né? Por isso a gente tem sempre o costume de mandar mensagem, como é que tá, você está fazendo certinho, dá o retorno pra gente. Né? É importante esse retorno também o de casa. É parte do tratamento, é parte fundamental do tratamento. Não adianta eu dar o melhor curativo sendo que o paciente não está fazendo. Né? Por educação, por não saber o que está fazendo, não ter entendido, ou às vezes ele não se adaptou, não gostou. Acontece, é assim mesmo. Então é importante ter esse contato com o paciente. É importante não, é fundamental, é parte do tratamento. A gente está falando aqui sobre o tratamento de feridas, né? O doutor está explicando. E, doutor, eu queria muito que, assim, pode ser uma dúvida minha e que pode ser de muitas pessoas também. Você fala, né, que assim, você não, né? A pessoa que tem diabetes, ela tem uma sensibilidade no pé, ou ela não tem a sensibilidade, né? Ela não sente o pé. Por que isso acontece? Eu já ouvi dizer que é porque, assim, tem tanto açúcar no sangue que as terminações, elas vão secando. É isso que acontece mesmo? Não é exatamente isso, mas assim, são alterações crônicas, né? Alterações de longa data. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Né? São alterações, né, metabólicas e neurológicas, né, dos nervos das pernas, da periferia, que diminui a sensibilidade, né, é a barreira em volta do nervo que ela dá esse tipo de alteração. Então, ele não tem essa resposta neurológica, esse reconhecimento neurológico, né? Então, como eu falei, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é progressivo. Eu costumo ouvir no consultório, professor, desculpa, doutor, do nada apareceu isso daqui, eu não estou sentindo, eu acordei um dia. Não, na verdade não é desse jeito. O que aconteceu foi uma coisa progressiva que você foi se adaptando e não foi percebendo. Foi lento aparecer isso daí. Né? E um dia você notou, mas isso daí já é progressivo. Isso acontece muito também na retinopatia diabética, né, que é um paciente que tem essas alterações visuais por conta do diabetes, e pode pensar, do nada eu fiquei com problema visual. Não, isso foi progressivo, foi evoluindo e acarretou esse tipo de alteração que você percebeu só agora. Né? Por isso é importante fazer prevenção. A doença, assim, eu tenho a doença, fui diagnosticado, então eu tenho que começar a procurar um cirurgião vascular, um médico vascular, para desde o começo já ter essa atenção. Existem partes de check-up vascular, né, que é importante, mas antes de procurar o vascular, é importante fazer o acompanhamento com a parte de clínica médica, endocrinologia, nutrição é importantíssimo, né? Sim. Porque assim,
O vascular vai tratar mais as complicações do diabetes. E a parte de prevenção é mais importante, é não deixar nas complicações, chegar nas complicações. Então, o controle da doença, o controle do diabetes, né? A prevenção, claro, para as complicações, oftalmologia, nefrologia com a nefropatia diabética, claro, o vascular, né? As alterações arteriais principalmente é importante, o pé diabético, que entra também parte vascular, ortopédica, claro, você não vai todo mês, Claro. mas o mais... Tem uma atenção. Com certeza, com certeza. Tá? É importante ter esse cuidado, mas principalmente com a parte de não deixar desenvolver essas complicações. Na hora que chegou a complicação, a gente vai tratar, claro, mas o mais importante é não deixar chegar nessas complicações. Doutor, a gente vai falar sobre a prevenção e o tratamento, mas eu queria voltar só num aspecto que você me disse antes que a gente estava conversando, sobre ponto de apoio, que às vezes precisa mudar o ponto de apoio. Explica para as pessoas, porque eu achei muito interessante você trazer essa colaboração. O que acontece então por conta dessa alteração neurológica? A marcha do paciente, o andar do paciente muda. E muda... Sem ele perceber. Sem ele perceber, é progressivo, né? É lento, progressivo. O pé muda os pontos de apoio, né? Então, ele muda a estrutura óssea, de biomecânica do pé. Né? Então, locais que deveriam ser sustentação vão ser apoio, ou locais que eram apoio vão ser sustentação. Então, o jeito do pé pisar no chão muda. Tá? Então, como esse local não é preparado, ele fica tendo esse trauma repetitivo, pode abrir ferida. Então, retirar o ponto de apoio, hoje existe uma modalidade na protetização de órtese, que é o offloading. E isso, ele tira esse apoio no calçado. Né? Então ele fica um buraco mesmo no calçado, na palmilha, para não ter esse apoio. Né? Em alguns casos é necessário fazer um suporte de gesso, de resina, para ter a alteração, para não ter essa evolução para esse pé, que é o pé diabético, é o pé de Charcot. Né? Quando a gente tem uma ferida infectada, é o pé diabético infectado, uma úlcera do pé diabético. Né? Então já é a complicação dessas alterações progressivas e lentas que podem acontecer por essa alteração neurológica. E a gente está falando aqui sobre tudo isso, sobre o cuidado, sobre como que acontece essa ferida, mas tem consequências graves, né, doutor? Porque não é só a ferida que não fecha, né? Ela pode trazer muitas consequências piores. Por isso que a gente tem que pôr medo em todo mundo, para que quem tem algum parente diabético ou que tem o próprio diabetes, fique atento, gente. Porque depois que acontece, não tem como chegar na hora e falar, não, peraí, vou voltar e vou resolver. Né? Por ser uma doença progressiva, trazendo chance de complicação, é importante a gente entender isso daí. Né? Não é uma coisa de um dia para o outro, são 50, 40 anos de malefício. Né? Claro, pela doença, com certeza, mas se a gente conseguir fazer a nossa parte nutricional, de acompanhamento médico, medicação, né? Ter esses cuidados preventivos, a gente não vai chegar lá depois de 50 anos com essas complicações. Né? Tendo que operar, fazer cirurgia. Paciente de 80 anos tendo que fazer cirurgia, amputação. Qualquer que seja a cirurgia é de risco, ainda mais num quadro todo cheio com essas comorbidades, a gente soma risco. Né? Então, assim, o problema do diabetes, além disso, né? Que o paciente com diabetes não tem só diabetes, né? Ele pode ter as outras coisas, outros problemas de saúde. E tudo isso vai se somando a um problema mais grave. Tratamentos, doutor, tratamentos e prevenção. Vamos lá, então. O que a gente tem de tratamento? Como que a gente pode ajudar a pessoa que está lá do outro lado ouvindo a gente? Tratamento. Importante fazer o acompanhamento com a clínica médica, endocrinologia. Hoje existem medicações, hoje não, há muito tempo já existem medicações para o diabetes. Né? Claro, cada caso é um caso, cada adaptação é uma adaptação. Né? Tem paciente que não tolera certas medicações, então assim, isso é importante ter esse acompanhamento com a clínica médica, com o seu endocrinologista. É importante ter o acompanhamento nutricional, né? Porque
complicação nutricional pelo diabetes, complicação não, mas erros nutricionais pelo diabetes não é só por conta do açúcar, né? Carboidrato, gordura. Isso é legal, né, doutor? Exato. Porque todo mundo acha assim, diabetes é doença do açúcar. Ah, não posso comer doce porque eu sou diabético ou porque eu vou ter diabetes. Mas vai lá e se empanturra de carboidrato. Errado, né? Assim, claro, você não vai ficar sem comer um pão, alguma coisa, quando você tem vontade. Mas tudo é adaptável, né? Tudo dá para lidar, né? Comer açúcar é errado? Depende a quantidade, a frequência, né? Mas aí é o nutricionista que vai orientar certinho, né? É importante, porque cada caso é um caso. Avaliação com a fisioterapia, podiatria, é importante para a parte preventiva, né? É tratamento também, né? É tratamento por essas alterações biomecânicas que podem, e na grande maioria vão acontecer, né? E claro, quando a gente tem a parte das complicações, aí é procurar a especialidade da parte de complicações. De feridas, eu posso dizer que estamos aqui, né? De feridas para tratar, caso aconteça, né? Mas assim, o foco principal é evitar que isso aconteça. E daí, prevenção, vale aquela dica de quem é diabético usar meia branca, porque se tiver algum problema, dá para aparecer ali. Nem sempre, né, doutor? Porque nem sempre sangra, né? Nem sempre. É uma dica? É uma ajuda, né? Claro, mas mais importante que isso é olhar. É olhar o pé. Toma banho todo dia, vai olhar o pé todo dia. Secar direitinho os entre dedos, os dedos, né? Checar a unha, micose de unha, o foco de entrada, né? Para bactéria, para infecção, rachadura de calcanhar, rachadura entre os dedos, né? Olhar a sola do pé, né? A planta do pé, porque é o local de maior frequência para lesões de úlcera do pé diabético, do lado do pé, entre os dedos. Então, assim, o mais importante que usar uma meia branca para ver a meia é olhar o pé. É até mais fácil. Né? E você disse uma coisa, né? Que rachadura de pé pode ser uma porta de entrada para uma infecção, no caso do diabético principalmente. E é importante isso que você disse, porque às vezes você pensa, eu vou lá na manicure, na pedicure e resolvo. Diabético não pode ir no pedicure, porque olha, é melhor ir com um especialista que vai olhar minuciosamente. Exato, né? A podiatria, né? É importante isso porque um paciente com diabetes, as alterações neurológicas, alterações vasculares que podem acontecer, tiver algum trauma, por menor que seja, a gente não vai ter a resposta adequada a esse trauma, né? Então vai ficar uma porta de entrada por mais tempo, vai ser uma resposta àquela inflamação por mais tempo. Então, às vezes o corte da unha pode machucar. Exato. Né? Tirar a cutícula pode fazer um machucadinho. É por aí. E a gente sabe que quando isso acontece, é cíclico, né? É uma cascata de eventos que vai acontecendo que a gente vai trazer a complicação. Né? Doutor, olha, tem muitas perguntas aqui, a gente está sendo inundados de perguntas aqui, porque a gente está aqui com o Instagram do Ramos Clínicas Médicas, o Instagram do Ramos Laboratório, Medicina Diagnóstica, e estamos também aqui com o YouTube e com o Facebook do Ramos. A Emeline Barbosa dá boa noite do Gustavo. A Camille Pierre pergunta aqui, doutor. Boa noite a todos. Assunto essencial para muita gente. Estou adorando como todas as lives do Ramos. E a Amanda Fuzeto, qual a melhor pomada cicatrizante para diabéticos? Qual a melhor pomada? Depende, né? Depende o que causa o que está causando essa ferida, né? O que está causando, se ela está com infecção, o que não está, qual é a profundidade, qual não está. Hoje a gente tem classificações diversas para ver o melhor tratamento. Né? Pomadas cicatrizantes, na sua maioria, são mais caseiras, né? Não vamos dizer caseiras, mas não tem tanta sua eficácia comprovada, né? Pomadas, cremes, loções para o diabético é mais nos sintomas, no sentido de sintomas. Então, queimação, peso, hidratação de pele, principalmente, o que é importante, mas no tratamento de feridas
é difícil achar o milagroso. Tipo né? assim, aí tem aquela pomada genérica que eu comprei na farmácia que serve para eu passar na queimadura, serviu para minha vizinha que estava com corte no dedo, eu vou passar no meu calcanhar que eu tô aqui com uma ferida e eu tenho diabetes. Não, né? Não, mas eu prefiro falar nem sempre. Né? Eu prefiro falar nem sempre, porque às vezes pode ser, mas a gente não pode contar com sorte. Mas então, porque mas o num desfecho dia pode você ser tem ruim. a sorte, da outra vez você não vai ter a sorte, daí você vai se estrepar. Exato. E o desfecho pode ser ruim. Então, assim, qual é a melhor medicação? É preciso avaliação. Tá? Existem muito boas, existem muito ruins, mas tudo é personalizado. É personalizado. O Gustavo pergunta aqui, ó. Minha avó dizia que na ferida era bom passar pasta de dente, sal ou açúcar. O doutor aconselha isso ou não? Olha, a pasta de dente é muito bom pro dente. Né? Sal é muito bom na salada. Com moderação, com né? Com moderação, porque é hipertensão. Mas assim, açúcar já foi um tratamento utilizado, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu sou velho. Eu já usei açúcar em alguns casos. Mas hoje a gente tem tantas outras opções e tão baratas e fáceis de acesso quanto açúcar e sal que se torna prejudicial esses tipos de terapias caseiras. Né? Não que terapias caseiras não sejam ruins, são ruins, de forma alguma, mas existem terapias e terapias. Vera Quiminazo, qual a diferença entre feridas vasculares e feridas neuropáticas? Feridas vasculares podem ser venosas, né? Varizes, né? Podem causar lesões. Do mesmo jeito que a diabetes não é uma coisa que você acorda um dia com uma ferida varicosa, é uma coisa progressiva e lenta. Né? Trombose também, pelas alterações indiretas, né? As alterações de longo prazo que podem acontecer, podem virar feridas. E doenças arteriais, né? Falta de sangue por muito tempo, pela gravidade, a intensidade dessa oclusão, pode virar uma ferida também. Tá? Lesões linfáticas, pós-erisipela, isso daí também tem origem vascular. E as neuropáticas são mais partes neurológicas, parte de diabetes, ou um trauma neurológico, alguma coisa. Doutor, a Eliane faz uma pergunta aqui, e quando você estava falando, né, que o tratamento de açúcar ajudou em algumas, hoje a gente tem tanta coisa moderna, Sim. Eu já ia te perguntar, o que a gente tem de moderno? E ela pergunta aqui, ó, eu acho que vai pelo caminho que eu quero te também completar. Sim. A gente precisa de 10 sessões de laser terapia para curar feridas de diabetes? É difícil falar isso daí, né? Cada paciente, precisar. cada caso é um caso. Tem paciente, eu já vi paciente precisar de 1 ano de laser terapia. Eu já vi paciente que em uma sessão a gente viu um resultado significativo. Então depende, mas depende também a modalidade do laser que você usa, né? a incidência, como você está usando, o que o profissional que está usando esse laser focou nesse tipo de tratamento. Porque do mesmo jeito como coberturas e barreiras, o laser tem a hora dele, né? E o laser tem a sua indicação e contraindicação. Né? Então, se você tratar, pode fazer 12 anos de laser, 200 sessões, se você não tirar o que está causando essa ferida, você não consegue tratar. Se está uma ferida com infecção, só o laser não vai conseguir tratar. Se você está fazendo laser, mas não está com infecção, mas está descontrolado o diabetes, você não vai conseguir tratar. Então, assim, falar só quantas sessões vai tratar, não dá para falar isso daí. Ô, doutor, e daí de tratamento mais moderno que tem? Laser é um tratamento moderno? Você disse Sim. sobre... A gente estava falando, você falou, olha, nem sempre, né? Antigamente as pessoas achavam que a ferida tem que ficar exposta para respirar. Você disse que não. Existem curativos também, que são aqueles curativos que ficam mais tempo, que não precisa trocar sempre. Exato, né? Sim. Pensando em infecção, temos curativos com prata, curativos com iodo. Eu gosto bastante do curativo com PHMB, que é uma medicação, né? É uma substância que é usada em coberturas dessas barreiras, né? Curativo pensando em absorção, de modernidade, vamos pensar em tecnologia, o laser é excelente, tanto ele de baixa potência como de alta potência, né? É bastante utilizado na parte de cicatrização, de combate à infecção, né? A estímulo da cicatrização, parte de drenagem linfática, o laser é excelente.
A medicina hiperbárica, câmara hiperbárica, oxigenoterapia, é muito bom também para o tratamento de infecção, né? Acelerar o processo de cicatrização, ozonioterapia, né? Apesar de ser difícil encontrar, assim, mais custoso, mas é uma excelente terapia, mas como toda terapia tem as suas vantagens e desvantagens, né? Por isso é importante ter esse acompanhamento. A alimentação ajuda, por exemplo, tem aqueles medicamentos, como medicamento. Alimento que é cicatrizante. Ajuda? Vamos lá. Do mesmo jeito que alguns alimentos ajudam, alguns alimentos atrapalham. Né? A gente sabe que os alimentos pró-inflamatórios têm uma resposta no organismo que atrapalham a cicatrização. Né? Gordura, né? Carboidrato. Não é uma coisa, eu não posso comer pimenta porque vai atrapalhar minha cicatrização, limão que vai atrapalhar minha cicatrização. Não, mas é tudo o excesso. Né? Mas já alimentos que ajudam a cicatrização são alimentos ricos em proteína, né, em vitaminas. Isso, vitamina C, acelera bastante a cicatrização. Tanto que algumas suplementações dietéticas a gente faz nesses alimentos ricos nesse tipo de minerais, de vitaminas, de proteínas, para acelerar o processo de cicatrização. Mas não existe, não posso comer carne de porco porque vai atrapalhar minha cicatrização. Não, são sempre os extremos, né? Isso aí atrapalha bastante, não só a cicatrização, diabetes, pressão, os problemas de saúde, que aí indiretamente atrapalham também o tratamento da ferida. Se você chegou agora, a gente está conversando com o Dr. Bruno Ferrari, cirurgião vascular. Estamos falando sobre feridas em diabéticos. E, doutor, tem uma pergunta aqui. Você também pode fazer sua pergunta, viu? Entra aí no chat, manda uma pergunta pra gente. Tem uma pergunta aqui do Douglas. Quem ficou internado por Covid e teve ferida, qual o melhor tratamento? Qual é o melhor tratamento? Pensando que o paciente que foi internado com diabetes não está tendo mais o estímulo para essa ferida, geralmente a gente pensar em fazer um debridamento, né, que é uma limpeza dessa ferida, e alguns curativos de preenchimento ou de estimulação. Né? Curativo a vácuo é uma terapia muito boa para esses casos. Né? Algumas terapias com PHNB são muito boas também, mas isso depende da fase da cicatrização que a gente está, na fase da ferida que a gente está. Se é uma lesão muito grande, se é uma lesão pequena, então assim, depende, precisa de avaliação, mas em geral é isso daí. E tratamento para escaras? É a mesma coisa? Não necessariamente voltado ao Covid, mas os pacientes que ficam internados por muito tempo apresentam escaras. Podem apresentar escaras, né? Sacral, que é aquelas feridas no final da coluna, por muito tempo acamado, cadeirante, que tem alguns apoios, alguns locais mais predominantes de acontecer essas lesões. Em geral, é o debridamento, instalação de curativos a vácuo com PHNB, algumas medicações voltadas para isso. Mas aí já no caso de escaras, é importante ter a conscientização de tirar o estímulo. Então, mudança de decúbito, colchão adequado, isso é importante. A Fátima está perguntando aqui, doutor, se a pessoa é acamada, se é um paciente mais idoso, se com essa nova técnica de laser, é possível fazer em casa? Pela pessoa, pela Fátima, né? Por ela, Fátima, ela precisa ter um treinamento, né? Precisa ser um profissional capacitado para isso. E para ter esse treinamento precisa ser da área médica, né? A área médica eu falo da saúde, tá? Então, assim, dá para fazer em casa? Dá, mas pelo profissional habilitado. Né? Um serviço em domicílio, por exemplo. Exato. A gente do Ramos, a gente presta esse tipo de serviço domiciliar, né? De fazer nesse paciente que, claro, tem todas as dificuldades de mobilização e a gente consegue ir lá levar esse tipo de tratamento. Não é um aparelho grande que a gente precisa de muita estrutura. E nessa questão do laser, você vai falar assim, loucura, mas então, e é uma loucura, porque o laser terapia não tem nada a ver com assim, a cor da ponteira do laser, se é azul, se é vermelha. Tem a ver sim, e tem muito a ver. O tratamento se baseia no espectro de luz, né? O espectro de cor, né?
o vermelho serve para tem uma finalidade, o infravermelho outra finalidade. A gente tem o laser LED, né, a frequência de luz âmbar, azul, violeta, e cada uma tem a sua finalidade no tratamento, seja de ferida, seja de limpeza de material, de mesa, usado o ultravioleta, o violeta para diagnóstico de doença dermatológica, o âmbar para recuperação de atleta. Então tem toda essa diferença pela cor mesmo do laser. E daí lá no ramos clínicas médicas, daí existe esse tratamento com todas essas cores? No ramos a gente tem o vermelho, o infravermelho, que é específico para... Específico não, entra no tratamento de feridas, né? A gente está conversando com outros fornecedores para ter esses outros espectros de luz, essa luz diferente, né? Para a gente abranger um pouquinho o nosso leque de tratamento, mas aí tem as suas determinações, né? A gente comprar uma máquina enorme para atleta, sendo que não é o nosso foco, a gente deixa para quem entende mais do que isso, do que a gente. Nesse caso, é focado mais no tratamento de feridas, e você estava falando de laser, respondendo de novo para a Fátima. Por isso que é tão importante que o profissional seja da área da saúde especializado, Com né? certeza. Porque senão, doutor, eu acho que até é possível você colocar lá no site de busca de vendas pela internet, você compra um laser lá e frita a ferida, né? Assim, você traz mais prejuízo do que benefício, não é só apertar o botão. Né? Tem toda a técnica, a teoria envolvida no tratamento para a gente não ser deletério e só trazer o benefício. A gente não pode ser mais agressivo do que a própria doença. Né? Então a gente não pode trazer o prejuízo com uma terapia que era para trazer benefício. Doutor, o Gustavo pergunta aqui, quais que teriam que ser os primeiros sintomas, os primeiros socorros para feridas diabéticas? E daí eu já vou emendar nessa questão dos primeiros socorros, os primeiros cuidados, a questão de que, assim, com a Covid, com a pandemia, as pessoas pararam de procurar ajuda. Isso prejudicou bastante o tratamento de feridas? Isso sim. O tratamento ficou de segundo plano. Né? O pessoal com medo, com razão, com certeza, tá? Deixou o tratamento de uma ferida ser muito prolongada, né? Não correu atrás, não viu, e agora a gente está vendo essa sobrecarga desses pacientes nos sistemas, né? No hospitais, na clínica, no nosso centro. Então a gente vê essa dificuldade que foi para tratar. E agora chegou num nível que às vezes não dá para a gente correr atrás mais. Em alguns casos a gente consegue com tratamento, com orientação e seguir todos os protocolos que a gente segue. Mas em alguns casos a gente já teve que seguir para um procedimento, uma abordagem um pouquinho mais ampla. Primeiros socorros. Os primeiros socorros. Como eu falei, como não é uma ferida abrupta, não acorda um dia com uma ferida, não são meio primeiros socorros. Né? Atenção. É a atenção, é a prevenção, que precisa ser feito, mas agora já está com uma ferida. Quer fazer alguma coisa em casa? Foca em higiene. Né? Deixa sempre a ferida limpa, seca, coberta. Né? Uma dica que já ajuda bastante, claro, não vai resolver, mas já ajuda a não piorar, é não tomar banho com a ferida aberta. Né? Porque imagina a água toda que passa pelo corpo, a axila, vai tudo para a ferida. Né? E levando todas as bactérias, fungos que estão na pele, tem bactéria na nossa pele, vai para a ferida. Então, assim, essa ferida coberta, protegida, limpa, né? Isso já é de grande valia para o tratamento que a gente vai programar a fazer, porque você vai procurar atendimento médico. A Nutri Dias diz aqui, já ouvi muito essa história de curativo com açúcar e incurativo oclusivo, né? Você já explicou, né, que o açúcar foi bom, mas existe coisa melhor hoje. Exato. Né? O açúcar ele era usado para absorção de secreção, absorção de infecção, mas era um curativo que você tinha que trocar de hora em hora, 2 horas em 2 horas, e lavar tudo. É muito traumático para pouco benefício. E hoje a gente tem uma gama de curativos que tem esse efeito muito maior e com menos traumatismo e sem dar formiga. A Giovana
Verdade, né? Não adianta, né? Giovana, parabéns pela iniciativa. Giovana Pimentel Burgueira está aqui dando parabéns pela iniciativa. E todos os dias, gente, às 7 horas da noite, a gente vai ter aqui um especialista para falar sobre diabetes, mas de um ponto de vista diferente, né? Do corpo, do tratamento, mas todos convergendo para o mesmo objetivo, que é o bem-estar, né, doutor? Com certeza, com certeza. O mais importante é o paciente, a pessoa, estar se sentindo bem, né? Por isso que eu gosto de falar, qual é o melhor tratamento? Não sei. É o que você vai conseguir fazer, é o que a gente vai conseguir se adaptar, né? Outra coisa também é o cuidado integral. Isso é importante. O paciente não é uma ferida. É um paciente com uma ferida. E é importante tudo isso para a gente lembrar que prevenção, prevenção, prevenção. Se já descobriu, cuida. Sim. Se tem tendência, já sai na frente, né? Já vai lá na frente e já começa. Porque depois que se instalou a doença, e se você não cuida direitinho, daí vem as consequências. Cegueira, amputação e mais outras coisas aí, doutor, que engrossa a fila, né? Sim, sim. E assim, é o ir devagar para ir rápido. Né? Às vezes a gente querendo atropelar as coisas, a gente traz mais prejuízo, aí vai ter que correr atrás, vai dar 2 passos para voltar 4. Né? Então, se a gente for devagar, fazer prevenção, mas é chato. Né? Não temos muito o que fazer. Né? A gente vai mais devagar, só que a gente vai até mais longe. E doutor, o que faltou? Porque aqui, antes de começar a live, eu falei, doutor, eu só vou perguntar e você só vai responder, porque ele é o especialista, ele trabalha todo dia com isso. E assim, é um cara que sabe tudo sobre ferida diabéticas. Aqui, ele bem modesto também, eu devo dizer que ele é bem modesto também. E por isso que ele é tão simpático, tão amável. E deve ser um médico 10 ali para quem está ali pro paciente dele. O que faltou para a gente falar aqui que a gente pode ajudar e como que o Ramos pode ajudar o paciente que está em casa ou o familiar que tem alguém nessa situação de ferida diabética? Se você está com feridas, você precisa desse acompanhamento, a gente lá no Ramos, a gente pode te ajudar, pode ajudar a sua família, pode ajudar o cuidador que está com você, para não passar essa fase sozinho, para não passar essa fase mais difícil do que já é. É difícil? É difícil. Tá? Mas a gente tenta deixar um pouquinho menos complicado. Né? O que eu falo, obrigado pelo elogio da humildade, mas assim, a gente está junto. A diferença é que eu li um pouquinho a mais. Né? Então assim, a gente está junto, a gente faz esse tratamento junto. O contrato que a gente fez é esse daí. Né? Então assim, a gente está junto na parte de prevenção, estamos juntos na parte de tratamento. Se você precisar, estamos aqui. Bom, gente, eu acho que a gente vai ficando então por aqui, né, doutor? Falou tudo que tinha que falar. Você tem mais alguma... Deixa o pessoal da semana, né? A semana cheia de evento. Tá vendo como ele é generoso? Ele até quer deixar um pouquinho para os colegas, né? Deixa, tem outras pessoas que são muito qualificadas para falar de todos os assuntos aí. Então vamos deixar para quem entende mais. Então eu agradeço muito a sua companhia. Nós agradecemos a sua companhia, que tirou um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Eu agradeço o seu tempo, doutor. Isso, obrigado. Estamos aqui à disposição para a gente conversar. Tá certo, gente. Amanhã, 7 da noite, aqui. Amanhã nós vamos falar com a nutricionista Camila Cabreira. Vamos falar sobre diabetes e a nutrição. O que comer para evitar a diabetes. Boa. Tá bom? Então, gente, tchau e até amanhã. E gostou desse conteúdo? Compartilha, marca os amigos aí, porque é importante. É um assunto que conhecimento é bom, que quando fica com você, ninguém tira. E quanto mais a gente sabe da doença, melhor. Com certeza. Tchau, gente. Agora eu vou aqui nos Paranauê encerrar todos os equipamentos aqui. Mas tchauzinho, gente. Muito obrigada e até amanhã. Vou fechar aqui.